Eu vou te explicar da onde que veio a elaboração do laudo técnico de reforma, da onde que surgiu essa necessidade de fazer um laudo técnico antes de começar qualquer tipo de reforma. Bom, isso está tudo relacionado ao edifício Liberdade, que fica no Rio de Janeiro. Em 2012, no 9º andar, esse é um edifício de 20 andares, e no 9º andar estava passando ali por um processo de reforma. Eles iam fazer algumas retiradas de parede, algumas melhorias, iam trocar o revestimento também, a parte de pintura. Só que essa reforma ela foi feita totalmente de maneira irregular, porque não tinha autorização para começar, não tinha um plano de reforma, não tinha ainda a RT do profissional e muito menos o laudo técnico de reforma, que é nortear todo esse processo da reforma desse 9º andar lá no edifício Liberdade. O que aconteceu, como muitos devem saber, esse edifício ele veio abaixo e simplesmente por imprudência dos profissionais que estavam lá executando esse tipo de serviço. Eu vou até aqui mostrar algumas fotos para você ver como é que era o antes, como é que ficou o depois, para você entender a dimensão da seriedade que é executar um plano de reforma e principalmente elaborar um laudo técnico de reforma. Foi retirado aqui durante a reforma algumas paredes, só que eles não deram conta que essas paredes eram paredes estruturais, que faziam parte ali para sustentar a carga que esse edifício fazia. E também, se não bastasse isso, foram feitos diversos furos no pilar para passar ali alguns eletrodutos e também tubulações, diminuindo a seção resistente do pilar. Digamos que a gente tem um pilar aqui, e quando é feito um furo no pilar para passar qualquer coisa, a gente simplesmente a gente diminui a seção resistente do pilar, a seção que esse pilar consegue suportar aquele esforço que ele foi dimensionado para suportar. E com isso, com essas duas irregularidades, principalmente após a análise ali dos engenheiros do CREA, esse edifício ele veio abaixo. Daí que surgiu a grande necessidade de elaborar o laudo técnico de reforma antes de qualquer reforma. Se não bastasse isso também, com o crescimento da demanda por reformas. Se você parar para analisar, independente se o país está em crise ou não, independente se a demanda por obras na engenharia civil está grande ou não, as obras de reforma é um tipo de serviço que raramente as pessoas deixam de fazer. Ou seja, ou é por necessidade ali, aquele edifício tem que ser passado por algum tipo de reforma, aquela edificação, senão pode oferecer risco aos usuários, ou simplesmente aquela reforma por melhoria, a pessoa quer melhorar o ambiente que ela está. Então, devido a essa grande demanda e com diversos acidentes acontecendo simplesmente por imprudência dos profissionais, surgiu a criação da NBR 16280. Essa NBR ela surgiu simplesmente para ter um plano de reforma. O que significa isso? Que agora, a partir da criação dessa norma, que é de 2014, essa norma foi criada em 2014 e teve uma atualização em agosto de 2015, ela surgiu simplesmente para regulamentar todas essas reformas. Imagina só, você mora no edifício e alguns moradores querem elaborar ali alguma reforma, querem fazer ali algumas melhorias, chama um pedreiro qualquer para fazer essa reforma e esse pedreiro não tem conhecimento de estruturas, pode fazer exatamente o que aconteceu lá no edifício Liberdade, o edifício no qual você mora, simplesmente por uma reforma no seu vizinho, pode vir abaixo. Então, a NBR 16280, ela veio justamente para minimizar, para diminuir esses tipos de acidente. E o que ela fala? Ela fala que toda reforma ela tem que ter um plano de reforma antes de começar. E o plano de reforma significa o quê? Você ter os projetos, ter a RT, que vai ter um profissional ali responsável por essa reforma, memorando descritivo explicando o que vai ter nessa reforma e principalmente um laudo técnico de reforma que vai nortear toda a execução de qualquer reforma. E também para diminuir os riscos. Estava acontecendo, além do edifício Liberdade, outros acidentes banais muito simples, às vezes por uma simples retirada de um pilar, o prédio ia abaixo por simplesmente o profissional que estava executando não sabia que podia retirar aquele pilar. Então, ela veio para criar o plano de reforma e também para diminuir os riscos que nós, toda a sociedade, a gente está envolvido por essas obras de reforma. E a grande vantagem da criação dessa norma é que isso ampliou o nosso leque de atuação. Imagina, milhares de reformas são feitas diariamente aqui no Brasil e todas essas reformas é necessário ter um plano de reforma antes de começar. A gente sabe que na prática não são todos os moradores que solicitam acompanhamento profissional, mas essa norma ela ainda é nova. Então, essa é uma demanda que está crescendo e cada vez mais a fiscalização ela está em cima. Então, a grande vantagem é que o nosso leque de atuação isso ampliou muito. Tem hoje profissionais que vivem exclusivamente da elaboração de laudo técnico de reforma, outros utilizam
essa atuação às vezes como renda extra para complementar as opções de serviço que ele oferece para o mercado. Então, a criação dessa norma ela trouxe diversos benefícios, diversas vantagens para nós profissionais que atuamos nessa área. Então, devido a esses fatores de diversos acidentes, foi feita a criação dessa norma e com isso surgiu o laudo técnico de reforma. E cabe a gente se preparar para a gente aproveitar essa crescente demanda.